As grutas de Longmen são um complexo de grutas e templos escavados em rochas calcárias, que datam de aproximadamente 493 d.C. até a dinastia Tang, aproximadamente no século VIII. Este local é um importante patrimônio cultural e histórico da China, famoso por suas esculturas budistas e inscrições, que representam uma rica tradição artística e religiosa. Esta é uma carruagem celta de Esborianovo, no nordeste da Bulgária. Ela foi descoberta com os cavalos ainda presos. Os pilares da criação em luz infravermelha média captada pelo instrumento Mirido James Webb. Esse comprimento de onda detalha regiões densas de gás e poeira da nebulosa. Em outubro de 1993, um grupo de espeleólogos que exploravam a caverna Lamalunga encontraram o esqueleto de um homem pré-histórico de aproximadamente 130 mil anos. O esqueleto aparenta estar bem preservado, incluindo suas partes anatômicas mais frágeis. O peixe-remo habita as profundezas dos mares tropicais e dificilmente sobe para mais perto da superfície. Pode chegar a incríveis 17 metros e pesar até 250 quilos. Suas barbatanas costumam ser muito chamativas, possui uma crista geralmente vermelha. Tem corpo com vértebras, e as mandíbulas são proeminentemente projetadas para fora. Detalhes do teto esculpido em mármore branco com pingente central afilado em forma de ponta como uma flor de lótus. Templo Vimal Vasarijai, na Índia. Crânio alongado encontrado na região do Lago Titicaca, no sudeste do Peru. Até hoje esses crânios confundem os especialistas. O Grande Buda de Ibiraçu, com 35 metros de altura, o equivalente a um prédio de 10 andares. O Buda sentado na posição de lótus é o maior do Ocidente e a segunda maior estátua de Buda do mundo, e se encontra no Brasil. Isso mesmo, localizado às margens da BR-101, na altura de Ibiraçu, no norte do Espírito Santo, a estátua fica na entrada do Mosteiro Zen Budista, que é o maior da América Latina, e levou mais de um ano para ficar pronta, possuindo 350 toneladas de ferro, aço e concreto. Esse é um esqueleto de uma baleia azul, com 25 metros, e pode ser visto no salão principal do Museu de História Natural de Londres. Assim eram os sapatos usados pelos vikings. Esse exemplar foi encontrado em um pântano no norte da Alemanha, século XI. Um incrível trono esculpido no tronco de uma árvore em Kendal, Inglaterra. As cavernas Kondana estão localizadas na pequena vila de Kondana, 33 quilômetros a norte de Lonavala e 16 quilômetros a noroeste das cavernas Karla, estado de Maharashtra, na Índia. Esse grupo tem 16 cavernas budistas e foram escavadas no século I a.C. Arqueólogos encontraram uma espada de 3.000 anos em Nordlingen, na Baviera. Junto da espada estavam 3 esqueletos, o de um homem, uma mulher e uma criança. A Torre de Xangai é um arranha-céu megatal de 128 andares e 632 metros de altura, em Lujiazui e Pyudo, em Xangai. É o segundo edifício mais alto do mundo, em altura até o topo da arquitetura, e compartilha o recorde de ter o deck de observação mais alto do mundo, dentro de um edifício, ou estrutura, a 562 metros. Aqui podemos ver as 4 estações de uma ilha na Finlândia onde vivem 9 pessoas. O Museu Corpus da Holanda é o único museu que oferece a possibilidade de uma viagem ao corpo humano. Não existe outro igual em nenhum lugar do mundo. A taça Samarra no Museu Vorderasiatisches, localizado em Berlim, foi feita pela cultura Samarra na Mesopotâmia por volta de 4000 a.C. A tigela foi escavada por Ernest Herzfeld entre 1911 e 1914. Essa é uma foto quase infernal de uma formiga, tirada pelo fotógrafo Alberto Gitsipaniza. O que parece ser os olhos na verdade é a base das antenas. O Templo Kailasa é um dos templos mais impressionantes e icônicos da antiga Índia, localizado em Ellora, no estado de Maharashtra. Este templo é dedicado ao deus hindu Shiva.
O Templo Kailas é uma maravilha arquitetônica escavada diretamente em uma única rocha. É considerado o maior templo monolítico do mundo. Uma conquista incrível de engenharia. Este jovem é William Kyle Carpenter, um corajoso e altruísta soldado que se jogou na frente de uma granada na tentativa de salvar a vida de seu melhor amigo durante a Guerra do Afeganistão. William passou por mais de 40 cirurgias para reconstruir seu corpo. Em 2014, ele recebeu por sua bravura a Medalha de Honra, a maior condecoração militar dos Estados Unidos. Esse é um filhote de tucano com poucos dias de vida, não se assemelha nada com sua fase adulta, olhando assim até parece um animal pré-histórico. Phobos é o maior satélite marciano, com 22,2 quilômetros de diâmetro, e está orbitando o planeta, a uma distância média de 6.000 quilômetros de sua superfície. Imagem registrada pela sonda orbital Mars Express. Na Islândia existem várias praias de areia preta, incluindo Reynisfjara, que é a mais famosa. A coloração um tanto quanto estranha se dá por fatores vulcânicos. Elas são impróprias para banho, mas turistas vão para essas praias pelas belas paisagens e por suas histórias e lendas. O maior rio do mundo é o Rio Nilo, com 6.853 quilômetros de extensão, e seus recursos hídricos são compartilhados por 11 países. O vazio de Bounteous, muitas vezes referido como o Grande Nada ou o Grande Vazio, é uma área real do espaço com menos galáxias do que seria de esperar. Com 250 a 330 milhões de anos-luz de diâmetro, é um dos maiores vazios que conhecemos. Existem 9 espécies de baobás no mundo. Uma na Austrália, 2 no continente africano, incluindo uma nova espécie identificada em 2012 e 6 em Madagascar. Já parou para pensar qual a cidade mais estreita do mundo? Espremida entre o rio Nanxi e montanhas, fica Yanjin, na província de Yan'an, na China, com mais ou menos 5 quilômetros de comprimento, menos de 300 metros de largura, e cerca de 400 mil habitantes. O ponto mais estreito oferece apenas 30 metros de largura, por onde circulam veículos e pedestres. Estátua da Liberdade sendo construída em Paris pouco antes de ser desmontada e enviada para Nova York, 1884. Oceano Ártico fotografado no mesmo local 105 anos depois, incrível a diferença.